Nós estamos no livro de Apocalipse, capítulo 17, tentando sair do versículo 4. Por quê? Nós estamos lidando aí das imundícias e das prostituições que enchiam o cálice de ouro daquela que é a religião chamada de meretriz, a que se vendeu, a que abandonou o Deus vivo em prol de poder, política. E nós estamos vendo no decorrer dos anos, desde o quarto século, a história, de cada papado, de cada um dos que tomaram o poder. Estamos selecionando alguns específicos, porque são muitas circunstâncias, e nós estamos vendo as imoralidades horripilantes dos papas da Idade Média, que já eram bem conhecidas historicamente, Porém, nós veremos que prossegue, ainda dizendo o versículo 5: E na sua testa, na testa desta, que é a grande meretriz, estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ela foi uma precursora daquilo que era o desvio de Deus em prol de benefícios, ouro, prata, pedras preciosas, como disse, ela é ornamentada de ouro, pedras preciosas, e pérolas. E ela tem esse cálice de ouro, mas é cheio de imundícia e abominações. Por quê? Porque adquiriu o ouro, adquiriu o poder, realmente praticando todo tipo de politicagem, corrupção, como nós temos visto. E diz que ela então é a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Nisso nós vemos que esse tipo de desvio do abandono da fé em busca de poder, glamour, riqueza, já que ela é vestida de púrpura, A grande meretriz é vestida de púrpura e escarlate, Esse desvio, todo esse desvio que ocorre nas igrejas, Iniciando ali, esta que nós estamos tratando é a igreja de Roma, era a igreja primitiva, que cresceu pelo poder e dominou o mundo por séculos, mas esse espírito realmente de se prostituir, abandonar o reino e transformar a igreja em um meio realmente de acumular dinheiro, particularmente não para a obra, não para aquilo que é o desenvolvimento da obra do Senhor, isso procede já dessa grande meretriz, como diz aqui, ela é a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, todo esse desvio por poder, por luxúria, por dinheiro, por status, abandono de Deus, procede dessa grande meretriz que é a mãe, que foi a inicial, foi a primeira a se desviar do Deus Todo-Poderoso, daquilo que era a vontade do Senhor, e nós vimos que foi a partir do ano 300 que iniciaram os desvios, o afastamento, a criação de doutrinas que contrariavam a Bíblia Sagrada, e ali foi automaticamente. Começaram no ano 300, como nós já vimos há 2 vídeos atrás, e depois, a partir do quarto século, realmente, a igreja descambou, pelo poder, pelo dinheiro, pela riqueza, pelo luxo, pela glória humana e mundana. Nós já vimos que o desejo de poder mundano começou a manifestar-se em grande escala na igreja no quarto século, quando o Império Romano deixou de perseguir e fez do cristianismo a religião oficial. Então o espírito da Roma imperial passou para a igreja. E essa deixou de ser uma instituição que dava testemunho de Cristo e se tornou uma vasta organização autoritária, usurpando para si a autoridade do governo do mundo.
Mas é importante nós vermos esse versículo, que na verdade ela é a grande meretriz, a mãe destas abominações. Então o Espírito inicialmente agiu nela. Entretanto, esse exemplo de uma igreja dominada pelo mundo, nós vemos tentando se propagar hoje em dia no meio do protestantismo, né? No meio daquilo que são igrejas que romperam com esse sistema e hoje o inferno, o mesmo espírito, porque ela é a mãe das grandes abominações, foi nela que começou esse desvio de Deus por dinheiro, de Deus por glória, de Deus por status, e realmente esse espírito do mundo, infelizmente, tenta prevalecer nas igrejas protestantes e em toda a cristandade. E nós vemos que aquilo que é a forma de cristianismo pura, desde o dia das primitivas perseguições, né, tem sido deixado pelo orgulho, pelo mundanismo, pelo anseio de poder, pelo profissionalismo que se evidencia grandemente nas igrejas, indicando que não está, na verdade, liberta ainda desta, né, ação desse espírito. Começou nela, que é a grande meretriz, né, que chegou a dominar nações. Vocês viram quantos reis estiveram nas mãos dos papas, né? Eles delimitavam, determinavam. E, no entanto, essa questão de usar a igreja como uma instituição para acumular dinheiro para fins particulares ou familiares e não para o reino de Deus. Percebam que os papas, nós vimos a história de cada um, né? Eles começaram a colocar no trono ali, né, aquilo que eram os seus, porque para o dinheiro permanecer com os seus, quer dizer, não era mais para a divulgação do evangelho, não era mais para a pregação da palavra de Deus. Então nós vemos que quanto maior, mais poderosa se torna uma instituição ou uma organização eclesiástica, uma igreja, tanto mais naturalmente os homens que estão sobre ela se tornam egoístas, ambiciosos e querem usá-la em lugar, né, de visando interesses particulares para o interesse e o engrandecimento deles mesmos. Esta é uma grande fraqueza humana que, na verdade, foi herdada. Tudo começou naquela que é a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, as igrejas protestantes hoje devem, sim, ter todo esse zelo para não herdarem as mesmas práticas, as mesmas ações, né, que, na verdade, procedem desta que foi a primeira igreja, né, a igreja primitiva, a igreja de Roma, e caiu nesse grande poço, se enveredou por esse caminho de desvio. Versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então, queridos, lembra que nós terminamos o vídeo anterior contando como estava a igreja na época em que Lutero resolve fazer o que fez? Pois é, João vê esse momento. Ele vê a mulher, a igreja, né, prostituída, a igreja que é a grande meretriz, a igreja que abandonou a Deus por riqueza, por dinheiro, por poder. Ele vê a meretriz embriagada do sangue dos santos, do sangue das testemunhas de Jesus. E João viu aquilo e ficou maravilhado. Mas como? Né? Assim como você. Como que a igreja mataria os próprios cristãos? Então nós vamos ver como estava a igreja na época de Lutero. No vídeo anterior nós falamos sobre Júlio II, né? E estávamos falando sobre Leão X, de 1513 a 1521, ele era o Papa. Quando Lutero começou a reforma protestante, era esse Leão X que estava no poder.
E nós vimos, né, que ele, ali ainda na época dele vendiam-se cargos da igreja, muitos outros cargos foram criados para, né, gerar mais dinheiro. Esse Leão X nomeou cardeais, crianças de 7 anos, manteve-se em infindáveis negociações com reis e príncipes, trapaceando com vistas ao poder secular, de todo indiferente ao bem-estar religioso da igreja. Ele manteve a corte mais suntuosa e licenciosa da Europa. Os cardeais de Leão X rivalizavam com reis e príncipes em deslumbrantes palácios. Quem era o mais poderoso? Você tem noção do que tinha se tornado a igreja? Né? Uma disputa de ego, uma disputa de poder, uma disputa de glória. E ele se envolveu em passatempos voluptuosos, né? Regados o que? A imoralidade, orgias, servidos de enorme criadagem. E todavia, este Leão X, olha só, queridos, por que Lutero se revoltou? Ele confirmou a bula que tinha sido já dita por papas anteriores. A bula que dizia Una Sanctam, em latim, na qual se declara que todas as criaturas humanas devem se submeter ao pontífice romano para serem salvas. E este Leão X expediu indulgências a preços taxados, declarou que a incineração de hereges era de ordem divina. Você tem noção? Era assim que estava a igreja, o papado na época que Lutero se revoltou, protestou, porque além, né, da usual politicagem, agora ele confirmava a bula, né, que toda a humanidade tinha que se submeter ao pontífice romano. Todos nós, até eu, né, qualquer ser humano da Terra até hoje, né, se não rompesse. Lutero veio realmente para contradizer isso. Todos deveriam se submeter ao pontífice para serem salvos. Não é mais a Jesus, entende? Que tira o foco de Jesus e traz agora para a condição humana. Ele estabelece indulgências a preços taxados. O que são as indulgências? Lembra? Para salvar a alma de um familiar do inferno. Então agora tinha preço. Antes era ao tilintar das moedas. Quando a moeda caísse, né, ali no gasofilácio, a alma era livrada do inferno. Agora não. Leão X já estabelece o preço certo para livrar a alma, né, do familiar do inferno. Não é mais o sangue de Jesus, é o dinheiro. Olha a situação e a degradação, a cegueira. E então ele declara que incinerar, ou seja, queimar hereges, queimar, incinerar aqueles que ousassem falar contra a Igreja Católica era a ordem divina. Entende? Então, depois dele veio Adriano VI, 1522 até 1523, depois Clemente VII, depois Paulo III, de 1534 a 1549, e estes tiveram muitos filhos ilegítimos, estes papas, inimigos decididos dos protestantes, e eles oferecem a Carlos V um exército para combater e perseguir os cristãos em lugares distantes. Então nós vemos que a época de Lutero, o grau também de desvio do papado era muito grande. Por isso que ele teve a atitude que ele teve de protestar, né, contra aquela hierarquia, contra aquele poder, contra aquele absolutismo e algo interessante e perigoso até, você vai perceber. Aparecem então os jesuítas. A resposta de Roma ao levante luterano, aquilo que era o protestantismo, sabe qual foi a resposta da Igreja Romana? Foi a Inquisição.
sob a liderança, sabe de quem? Dos jesuítas. O Papa que está hoje no poder, o Papa comunista, como todos o sabem, né? Ele é um jesuíta. E, na época, foram os jesuítas que foram convocados para o quê? Para realmente darem a resposta ao Lutero, ao protestantismo, por meio da Inquisição, que foi o início de assassinato em massa de milhares de cristãos na Terra, simplesmente por poder. Sob o princípio de absoluta e incondicional obediência ao Papa, e a Inquisição tinha como objetivo a recuperação de territórios perdidos para os protestantes e maometanos, e a conquista de todo o mundo pagão para a Igreja Católica Romana. Então, como o protestantismo estava tomando muito espaço, e também o islamismo na ocasião também, então a Inquisição vem com esse objetivo de recuperar esses territórios que estavam sendo perdidos pelo protestantismo, né? Porque as pessoas começaram a romper com o catolicismo romano, devido ao quê? Devido a todo esse histórico. E também eles queriam a conquista de todo o mundo pagão para a Igreja Católica Romana. O alvo supremo era a destruição da heresia, isto é, qualquer que pensasse algo diferente do que o Papa dizia pensar, para a consecução de que tudo era justificável, né? A fraude que eles cometiam, a imoralidade, o vício e até os assassinatos não podiam ser questionados em hipótese nenhuma, porque o Papa é infalível, a infalibilidade papal que eles instituíram. Tudo que eles fizeram e faziam, vocês viram lá, o que Leão X disse, que a incineração dos hereges, por isso que eles eram queimados vivos, né? Joana d'Arc, e etc., né? Savonarola, eles foram queimados vivos. Por quê? Porque, na verdade, a alegação deles era o quê? Que era a ordem divina, né? Eles eram o vicário de Cristo, né? Os papas se intitulavam os representantes de Deus na Terra, logo, eles diziam que era para a maior glória de Deus. Os métodos deles, agora vocês vão entender. Olha que interessante, queridos. Primeiro, eram através das escolas. Eles procuravam especialmente alcançar os filhos das classes governantes, com o fito de, em todos os educandários, assenhorarem-se dos alunos de modo absoluto. Ouviam as confissões especialmente de reis, príncipes e autoridades civis, satisfazendo-os em toda espécie de vício e crime, com o fim de ganhar-lhes as boas graças, a força, e persuadirem essas autoridades, esses príncipes, esses reis, já que confessaram os seus erros, os seus delitos, os seus pecados encobertos, eles persuadiam essas autoridades a executarem as sentenças da Inquisição. Então era sobre essa alegação que vocês viram que foi também instituída, né, a confissão auricular. Precisava contar tudo para o Papa, né? Precisava contar tudo para os padres. Por quê? Porque, na verdade, havia um objetivo também político através disso, através do conteúdo, através do conhecimento daquilo que eram as causas, né? Eles também conseguiam mover autoridades para aquilo que era a sentença da Inquisição sobre os protestantes. Então nós vimos, queridos, o versículo 5 se cumprindo. A mulher embriagada de sangue dos santos, a igreja embriagada do sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. João viu, e realmente a Igreja Apostólica Romana, ela carrega essa marca. Estude sobre a Inquisição e ela carrega realmente essa marca de ter o sangue de santos nas mãos.
o sangue das testemunhas de Jesus. Vamos ver os papas da Contra-Reforma. Júlio III, 1550 já, queridos. Perceba que desde o quarto século, um após outro, ano, né, eles cumpriam o tempo deles, o outro que se levantava seguia a mesma linha. Marcelo II, Paulo IV, que foi papa em 1555, estabeleceu a Inquisição Romana. Pio IV, Pio V, Gregório VIII, 1572 a 1585, festejaram com missa solene, com ações de graça e regozijo, as notícias do massacre de São Bartolomeu. E você vai ver que nesse massacre de São Bartolomeu se tratavam de cristãos, queridos, cristãos que amavam a Bíblia Sagrada. E a ordem nesse massacre era: quem matar um herege, né, ele recebia espiritualmente e no futuro e na eternidade recompensas. Então os papas diziam isso, e os infelizes, né, tomados pela cegueira da religiosidade, cometeram uma grande mortandade nessa que é o massacre de São Bartolomeu, e além de matarem ali milhares de cristãos, os papas fizeram ainda uma grande festa comemorando aquela grande quantidade de hereges, né, que haviam sido assassinados. Sisto V expediu uma bula declarando ser definitiva a sua edição da Vulgata, mesmo com 2.000 erros, né? Então, ele estabeleceu que não poderia haver outra versão senão aquela que ele estava fazendo com 2.000 erros. Graças a Deus, depois foi abolida. Gregório XV, Urbano VIII, já estamos em 1623, com a ajuda dos jesuítas, eliminou os protestantes da cidade de Boêmia. Queridos, os jesuítas. Quem está no poder agora? Um papa comunista. Nós sabemos, vai investigar. E ele é um jesuíta. E foi Urbano VIII e Gregório XV que, com a ajuda dos jesuítas, eliminou os protestantes da Boêmia. Então, na verdade, essa questão de inquisição, de tomar o poder por força, por violência, já era bem conhecida e é bem conhecida pelos jesuítas. Vamos lá para o ano 1700. Clemente VI, no ano 1700 a 1721 como papa, ele declarou que os reis só governavam com a ratificação dele. Só podia o rei governar se ele confirmasse. E ele expediu uma bula contra a leitura livre da Bíblia. 1700 a 1721 no poder esse papa. Proibiu a leitura livre da Bíblia. Vamos seguir. Pio VII, ano 1800 agora. Ele restaura os jesuítas, né? E ele expele uma bula dizendo que as sociedades bíblicas são instrumentos do diabo e que visam minar os fundamentos da religião. Já pensou? Esse papa disse que a sociedade bíblica do Brasil, qualquer sociedade bíblica era um instrumento do diabo que minava o fundamento da religião. Por quê? Porque os católicos iam lá ler a Bíblia e eles viam: eu não preciso pagar para me libertar do pecado. Há um mediador único, é Jesus Cristo, não preciso pedir para um, pedir para outro santo. Não, eu posso falar diretamente com Jesus. Eu não preciso dar dinheiro para receber vitórias. Eu não preciso dar dinheiro, né, para ter perdão de pecados. Então eles iam lendo a Bíblia e eles iam abrindo a cabeça, e então simplesmente os papas começaram a proibir por bula, quer dizer, por decreto, que não era permitido ler a Bíblia e que a sociedade bíblica, porque as sociedades bíblicas começaram a fazer muitas Bíblias, né, para dar para o povo.
foi feita a versão popular, né, para dar para o povo ler. Percebam, leiam na Bíblia, isso que está ocorrendo não é de Deus. E o povo começava a ler, quanto mais liam, mais conheciam, e isso não era interessante para os papas. Leão VII, agora 1821 a 1829, ele condenou toda a liberdade religiosa, ele condenou a tolerância, as sociedades bíblicas, as traduções da Bíblia. Ele declarou que todo que se separasse da Igreja Católica Romana, ainda que sua vida fosse irrepreensível, ainda que ele fosse perfeitinho, sob outros aspectos, só por ele deixar a Igreja Católica Romana, só por essa única ofensa, essa pessoa não teria vida eterna. Então, Leão XII, no ano 1821, está tendo ainda essas atitudes. Pio VIII, 1829, denunciou a liberdade da consciência, denunciou as sociedades bíblicas e denunciou toda instituição particular. Então, as sociedades bíblicas produziam Bíblias e isso não era interessante para eles. Gregório XVI, ele era um ardoroso defensor da infalibilidade papal e ele condenou também as sociedades bíblicas protestantes, né? Então, fazer Bíblia, eles queriam impedir isso, porque quando um católico ler a Bíblia, quando um católico lê a Bíblia, quando um cristão lê a Bíblia, ele não vai ficar engolindo qualquer coisa. Isso nem de protestante, nem de católico, né? Ele não vai ficar engolindo qualquer coisa, porque ele tem discernimento. Ele sabe que a palavra de Deus, que é imutável, não muda, né? E é perfeita. Ele não vai cair nesses vícios e enganações. Pio IX perdeu os estados pontífices e ele decretou a infalibilidade papal. Ele proclamou o direito de supressão de heresias pela força. Quer dizer, ele conseguiu o direito de, pela força, né, qualquer pessoa que contrariasse o que eles dissessem, porque o Papa é infalível, ele decretou a infalibilidade papal, resgatou isso. Não pode nos contrariar, né? E ele recebeu esse direito de, pela força, calar os hereges. Quem ousasse indagar, né? Ele condenou a separação entre a igreja e o Estado, que a igreja precisava sim estar envolvida, né, na política. Ele ordenou a todos os verdadeiros católicos que obedecessem ao chefe da igreja acima das autoridades civis. Ele decretou a Imaculada Conceição, a partir daí que ele cria essa doutrina que Maria, né, nunca se casou, que ela morreu virgem, né? E ele deificou Maria. Ele fomentou o apreço supersticioso das relíquias, ele condenou as sociedades bíblicas e declarou que o protestantismo não é uma forma de religião cristã. Declarou que todos os dogmas da Igreja Católica Romana foram ditados por Cristo, mediante seus vice-regentes da terra. Lembra? Cada papa dizia, eu sou o representante de Cristo na terra e vocês têm que ouvir tudo o que eu falar, mesmo que eles começassem a falar outro evangelho, mesmo que eles começassem a falar outras doutrinas. Mas Paulo nos ensinou na Bíblia, ainda que venha um anjo do céu e ensine outro evangelho a não ser esse que eu tenho anunciado, que seja maldito, né? Porém, vocês viram aqui que agora eles deificaram Maria, intitularam Maria como um deus, né? Literalmente, queridos. Este foi o Papa IX, Pio IX, e ele estabelece a Imaculada Conceição. Então, o Papa, até hoje, é considerado infalível. Por quê? Porque o Concílio de Vaticano, por ordem do próprio Vaticano, votou que ele é infalível, ok? Então, eles são infalíveis porque eles votaram que eles são. Então, se você acreditar, ok, né? É um direito seu, mas se você entende que eles são seres humanos como todos nós, eles erram, eles falham, e nós vimos aqui que João vê
A igreja embriagada com o sangue de cristãos, com o sangue dos santos. Então, queridos, a leitura da Bíblia foi gerando, na verdade, restaurando muitos cristãos genuínos. Na França, por volta de 1520, as doutrinas de Lutero penetraram na França. As de Calvino logo se seguiram. Em 1559, haviam cerca de 400 mil protestantes já. Eles se chamavam huguenotes. O fervor da piedade e a pureza da vida deles constratavam vivamente com o viver escandaloso do clero romano. Você procure ver sobre os huguenotes com H. Em 1557, o Papa urgiu o extermínio deles. O rei expediu o decreto do massacre e mandou a todos os súditos leais que ajudassem a caçar os huguenotes. Os jesuítas percorreram a França, persuadindo seus fiéis a empurrar armas para destruir esses genuínos e puros cristãos. Assim, perseguidos pelo agente do Papa, como nos dias de Diocleciano, reuniam-se ocultamente muitas vezes em adegas para conseguirem cultuar e adorar a Deus. João vê a grande meretriz com as mãos embriagadas dos santos. Então procure ver também o massacre de São Bartolomeu. Catarina de Médicis, mãe do rei romanista, ardorosa e instrumento dócil do Papa, deu a ordem. E à noite de 24 de agosto de 1572, 70 mil huguenotes, inclusive a maioria dos seus líderes, foram trucidados. Houve grande alegria em Roma. O Papa e seu colégio de cardeais foram em solene procissão à igreja de São Marco, mandando cantar em ações de graças pela morte dos 70 mil cristãos. Mandou cunhar uma medalha comemorativa do massacre e enviou um cardeal a Paris para levar ao rei e à rainha-mãe suas congratulações, bem como dos cardeais. Faltava um nada para a França tornar-se protestante, eles diziam. Ela, porém, esmagou o protestantismo na noite de São Bartolomeu, em 1572. Em 1792, veio à França uma outra espécie de protesto. Entende, queridos, por que João vê as mãos da grande meretriz cheia de sangue dos santos, cheia do sangue das testemunhas de Jesus? E em Boemia, em 1600, numa população de 4 milhões, 80% eram protestantes. Quando os jesuítas acabaram com essa obra, restaram 800 mil pessoas somente, e todos católicos. Tantas mortes que houveram no período da Inquisição, e nós vemos por isso, né, que diz aqui que João testifica: a mulher embriagada com o sangue dos santos, as testemunhas de Jesus, quanto sangue foi derramado pelos próprios papas na ocasião. Então, os horrores da Inquisição duraram cerca de 500 anos, no decurso dos quais incontáveis milhões de pessoas foram torturadas, queimadas, e foi o momento mais crucial, brutal, bestial e endiabrado de toda a história universal, mortes estas causadas pela própria Igreja do Senhor Jesus Cristo aos próprios cristãos. Não é agradável dizer isso. Parece inconcebível que uma organização eclesiástica, na sua mania pelo poder, pode ter distorcido, profanado e corrompido a bela e santa religião de Jesus, e fez-se um mero instrumento da sua própria exaltação mundana. Mas é isso que o papado, na Idade Média, fez. Isso é história, simples história. Procure se informar. Deus abençoe e amanhã continuamos versículo 6 em diante.